Boa noite a todos. Boa noite, Val. Chegou na live certa. Hoje é o dia que eu vou falar dos geradores, vou esclarecer, na verdade, as dúvidas sobre o tipo gerador e a sua variação gerador manifestante. Boa noite. Geradora manifestante entrando aí. Já temos uma geradora manifestante aí pra dizer aí se a sua experiência aí no chat com os outros geradores que vão. Boa noite, Nivalda. Quero agradecer a Nivalda que tá aí já, que se voluntariou, né, pra eu falar do desenho dela hoje ao vivo aqui. A Bárbara também, porque eu peguei o desenho de uma geradora e uma geradora manifestante. Então, como eu vou fazer em todas as lives, primeiro eu vou responder as perguntas, tá? As perguntas que vocês me mandaram durante a semana. Eu recebi bastante pergunta, hoje de manhã eu continuei recebendo ainda. A maioria, né, de pessoas que já fizeram a sua análise comigo, mas, né, essas perguntas continuam ainda ali, pegando, né, e vale para todos, para aqueles que ainda vão vir a fazer no futuro. Então eu vou começar, tá, esclarecendo aqui a primeira dúvida, tá? A primeira, por mais que eu tenha colocado no vídeo de explicação sobre o tipo gerador, ainda é muito confuso para as pessoas, né? Qual que é a diferença de um gerador e de um gerador manifestante? Uma coisa que eu tenho escutado algumas pessoas falarem, e são pessoas que até já têm algum tempo, já fizeram análise há algum tempo, dizerem, eu sou um gerador manifestador, tá? Então não existe esse termo, tá? Gerador manifestador. E outra correção que eu quero fazer aqui é que o gerador manifestante, ele não é um quinto tipo. Então se vocês forem procurar em desenho humano, em outras fontes, pode até ser que vocês vejam outras pessoas usando o termo gerador manifestante como um quinto tipo, mas ele não é, tá? No conteúdo original de Hao Ru, o gerador manifestante, ele é uma variação de um tipo gerador. E hoje eu vou mostrar aqui qual que é essa diferença, tá? Mas é o mesmo tipo, tá? E aí eu tive, né, alguns comentários, eu tô anotando tudo nesse caderno, tá? O que vocês vão me mandando, tem gente que manda no WhatsApp, tem gente que manda aqui em inbox. Eu tô achando muito interessante que eu não tô precisando nem abrir caixinha, porque conforme eu vou compartilhando as coisas da semana, né, vou colocando as coisas nos stories, vocês mesmos estão se prontificando e tá acontecendo organicamente tudo isso que tá acontecendo aqui. Então, isso é desenho humano, quando a gente não fica forçando, empurrando e manipulando as coisas. A geometria e aquilo que tem que ser falado, né, eu como guia aqui, simplesmente acontece. E pra mim tem sido, todos esses anos trabalhando com autoconhecimento, o desenho humano tem sido o mais especial para eu trazer aqui publicamente. Primeiro porque não tem intenção, talvez porque, né, eu tô há 5 anos estudando isso, então eu tenho os meus clientes, eu tenho outras fontes, né, bem firmes, bem estabelecidas com a constelação e com a numerologia. Então eu não tenho a necessidade de estar aqui fazendo isso para, né, vender análise para vocês, e sim como um propósito mesmo, né, que eu tenho com o Desenho Humano Brasil, né, com a minha professora e com vocês também, de trazer aqui a existência, né, desse caminho de autoconhecimento que tem se comprovado, né, para quem já está vivendo o seu desenho, como ele realmente é empírico, né, que é algo que realmente é real. Que a gente não precisa acreditar, a gente não precisa ter uma crença, a gente não precisa ter uma fé em relação a isso. É se observar e experimentar, né? O que é você viver como você mesmo,
né, com as suas definições e com as suas limitações também. Então vamos lá, tá? A primeira pergunta que eu tive sobre a interação áurica, né, do gerador e do projetor. Um projetor que vive com um gerador, ou vice-versa, seja filho, seja um cônjuge, seja, né, um namorado, seja o que for, um sócio. Eu achei interessante porque essa foi a pergunta que eu fiz quando eu participei do meu primeiro workshop de desenho humano também em 2017. Quando eu fui fazer a minha primeira pergunta, quando acabou, essa foi a primeira pergunta que eu fiz. Porque se o projetor, ele tem que aguardar o convite, e se o gerador, ele tem que aguardar para responder, então o que acontece ali no dia a dia, né? Tem que ter um manifestador para iniciar esses dois para que alguma coisa aconteça? Não é assim que funciona, porque, né, o gerador, ele funciona em resposta, né? Então, esse aguardar do gerador é um aguardar mais curto, não é um aguardar tão sofisticado quanto é o aguardar do projetor. Então, o aguardar do projetor, ele é um aguardar mais lento, porque esses convites, né, para o projetor, para trabalho, para relacionamento, para uma mudança de vida, esses convites, não só na vida do projetor, mas na vida do gerador também, né, na vida humana, são mudanças que não acontecem sempre, né, não são mudanças ali do cotidiano. Já no dia a dia, né, nesse dia a dia, essa relação de pergunta, resposta, essa interação áurica entre esses dois tipos, o projetor, né, como guia, ele tá aqui para fazer as perguntas corretas, né? Não que só o projetor vá perguntar para o gerador vai ser perguntado, né, o tempo inteiro ali por tudo, por todos, mas essa interação, né, geralmente o gerador, ele vai convidar o projetor, e esse convite, ele não acontece de uma forma premeditada, né? Então, por exemplo, vocês geradores que me convidaram para fazer a análise de vocês. Então, quando vocês vão lá e convidam um analista, seja lá um terapeuta, qualquer pessoa que entre nessa aura envolvente de vocês, provavelmente esse convite saiu de vocês em resposta. Então, eu vou pegar o exemplo da Val, que tá aqui na live, que ela fez recentemente a análise dela comigo, e ela é minha colega de constelação familiar, a gente estudou juntas. Então, ela sabia que eu fazia o desenho humano já há algum tempo, ela tinha acesso ao desenho humano com outras fontes também, e recentemente a gente se encontrou e foi perguntado a ela, né? Uma outra amiga perguntou, por que você não faz o teu desenho humano? Então, ela depois, né, posteriormente me chamou, me convidou para eu, né, fazer a análise dela, só que ela agiu em resposta. Ela não acordou lá naquele dia, eu acho que é o desenho humano que vai mudar minha vida. Então, vocês percebem a diferença? Então, não é que o gerador, né, porque ele é um gerador e ele aguarda para responder, que ele não vá convidar. Ele vai convidar também o projetor, mas esse convite, ele, de uma certa forma, se o gerador observar bem, ele sai em resposta. Ou alguém perguntou, né, ou alguém despertou ali esse sacral, alguma coisa foi perguntado, né, para o gerador, que ele agiu em resposta. Então, ele convidou em resposta. Então, essa é a diferença. Então, quando a gente fala, né, em não iniciar as coisas sob pressão, nessa linguagem do desenho humano, gente, não significa que a gente não vá agir. A gente vai agir. O próprio refletor vai agir. Só que ele vai agir em resposta à estratégia e à autoridade dele. Ele não vai agir com a cabeça,
como é no mundo generalizado, que as pessoas agem muito por impulso para se aliviar da pressão, né, dos centros abertos ou dos definidos também. Isso já é, né, uma outra história. Então existe essa confusão e essa distorção, porque eu recebi uma outra pergunta hoje, que essa pessoa, ela disse o seguinte: eu achei que o gerador tinha que ficar sentado esperando então e não fazer nada. Não é isso, nem pro projetor. Na própria live do projetor, eu disse que enquanto o projetor ele aguarda o convite, seja lá o tipo do projetor que for, ele pode se expressar, né? Ele só não precisa ficar colocando uma melancia na cabeça para chamar a atenção, para querer ser visto, né? Porque senão ele encontra resistência. Mas enquanto ele aguarda, ele pode fazer as coisas que ele ama. É o que eu tô fazendo com vocês aqui. Em nenhum momento eu botei aqui uma foto dizendo faça sua análise de desenho humano, a não ser o meu telefone para quem tiver interesse no final dos vídeos. Mas eu tô aqui, eu tô me expondo, né? Tô expondo aquilo que eu amo fazer, que é estudar e que é falar de desenho humano. Se for correto para as pessoas, elas vão me convidar. Então, isso vale para todos os tipos, né? O fato de você não iniciar, esse não iniciar é você não agir para aliviar a tua pressão. Mas você vai agir, vai haver a ação, vai haver o trabalho, vai haver, né, a expressão. Mas é através de um alinhamento e não através do controle mental, que é esse controle, né, esse monólogo mental que a gente cede, que leva a gente a agir sob pressão e na maioria das vezes das nossas áreas abertas, daquilo que a gente pensa que a gente é, e é onde a gente acaba, né, o gerador frustrado, né, o projetor amargurado, o refletor desapontado, né, o manifestador com raiva. Então, eu quero deixar bem claro, né, essa diferença, né, do não iniciar e do não agir sob pressão. Então, para que, né, mais uma vez, no mundo ideal, né, se a gente operasse corretamente a partir das nossas autoridades internas, né, e não da cabeça, que não é uma autoridade interna, né, o manifestador, ele traria o impulso, né, a ignição, o fogo ali, a chama para as coisas acontecerem. O gerador, ele executaria, né, o projetor, ele guiaria, seja lá o que for, né, isso em diversas áreas, e o manifestador, ele reflete, dizendo ali, julgando se está tudo ocorrendo bem. Então, né, nessa dinâmica dos tipos, não existe um tipo que ele é melhor. O manifestador, por exemplo, quando as pessoas escutam falar do manifestador, todo mundo quer ser um manifestador. Porque então o manifestador, ele não precisa aguardar para agir. De fato, não. Só que também há uma pressão sobre ele, porque até hoje, todos os manifestadores que eu conheço e que eu já fiz análise, exceto uma cliente minha do Moçambique, que ela tá muito alinhada com o propósito dela, tá manifestando lá, dando ignição em vários projetos e colocando os outros tipos ali, né, pra tocar. Exceto ela, todos os manifestadores que eu conheço, eles estão vivendo como geradores também. Porque os manifestadores, eles são os inovadores do mundo, eles estão aqui com um papel específico. Então, eles dão o impulso, eles trazem ali o criativo, o novo, aquilo que talvez não tenha existido ainda, e os outros tipos tocam a barca. Só que aonde estão os manifestadores? Estão lá também pensando, né, que são geradores, estão trabalhando lá, né, no dia a dia, né, queimando uma energia que eles não têm, queimando ali, né, um combustível que eles pensam que tem,
E eles não estão usando o potencial deles de manifestar de tempos em tempos. Porque não é porque o manifestador ele tem esse papel, que ele vai acordar todo dia. E essa palavra manifestação não é a manifestação na linguagem espiritual que a gente aprendeu, né? De manifestar, de a gente atrair da lei da atração. Não é nesse sentido. A manifestação é você manifestar e você concretizar algo tangível, né? Porque nessa linguagem espiritual e quântica, a gente pode manifestar o que a gente quiser na nossa cabeça, na nossa mente. Tem milhões de pessoas no mundo, né? Todos os dias aí, mentalmente, né? Intuitivamente, manifestando. Eu usaria a palavra emanar, porque o que a gente faz vibracionalmente quando a gente entra nesse estado, né, de conexão com o cosmos, com a lei da atração, e tudo isso é válido, eu também faço isso, mas o que a gente está fazendo ali, a gente está emanando, né? Mas manifestar mesmo não é o desejo de manifestar. Manifestar é a concretização, é o ato concreto em si. E isso, né, os manifestadores, eles têm esse papel de manifestar o novo, tá? Então, eles são os inovadores. Então, por exemplo, Bert Hellinger, ele era um manifestador. O próprio Hauru, ele era um manifestador. Daria vários outros exemplos que são pessoas que trouxeram algo, né? Algo novo e os outros ali tocaram. Certo? Então, falei da aura, né? Da diferença do convite. Tá, a diferença do convite do manifestador e do projetor também eu falei, porque, né, o convite do gerador, ele é mais cotidiano, né? Ele vai ser mais rápido, digamos assim, né? Ele vai ouvir, vão ser perguntas, né? E vão ser perguntas mais simples, porque o manifestador, ele tem essa energia, né, construtiva para ele de fato realizar, né, mais coisas ali que o projetor que vai estar guiando isso tudo. E o projetor também vai ter, né, os seus projetos, vai ter ali, dependendo cada projetor, né? Só que esses convites do projetor, eles já não são tão corriqueiros, né? Então essa é a diferença. O projetor pode convidar o gerador? Gente, o projetor faz as perguntas corretas para o gerador, tá? É importante o projetor ele fazer as perguntas corretas para guiar o gerador, porque o projetor ele tá vendo o filme todo. Então, se ele entrou corretamente nessa relação com o gerador, então se ele quer que o gerador veja algo, né, que o gerador veja o que ele tá vendo, ele tem que fazer as perguntas corretas pro gerador, senão não vai funcionar, tá? Então o projetor aí tem que aprender a fazer as perguntas corretas. Eu demorei muito tempo para hoje, quando eu tô com alguém, com algum gerador, eu lembrar que é uma pergunta que eu tenho que fazer e não falar: eu acho que você deveria fazer isso. Não, por que você talvez não faz isso? Ou você já pensou em fazer dessa maneira? O que você acha dessas duas maneiras? E vai acontecer ali toda a interação. Agora, é claro que se é uma mãe, né, projetora de um filho e tem filhos geradores, isso já muda toda a dinâmica, obviamente, para uma criança, né? Você vai ter que sim, né? Você vai ter que, você não pode esperar, né, o teu filho te fazer um convite, alguma coisa nesse sentido. Então, sim, ali entra no sentido na hierarquia mesmo, né, de pai, de mãe, mas entre os adultos, né, para outras questões, se é um namoro, por exemplo, né, se é um namoro e é um homem
projetor e uma mulher geradora, né? Quem que vai fazer o convite do casamento? Como é que aconteceria aí essa interação? Também não sei, tenho que perguntar para os meus amigos projetores homens como é que aconteceria. Mas se a gente confia na mecânica, tá? Para quem já tem sua análise e entende, né? Já tem essa compreensão sobre os centros abertos, o que eu percebo como experiência quando acontece comigo, tá? Eu não posso responder uma pergunta dessa de forma generalizada. Mas já aconteceu uma situação parecida assim comigo. E o que eu percebo, né, quando acontece isso, é que entra uma pessoa de fora, entra uma terceira pessoa, às vezes um amigo, alguma situação que o convite ele é feito. Alguém toca no assunto e o convite ele sai, tá? Ali do gerador. Se fosse no caso de um homem projetor, né? Então ele tem que esperar a mulher fazer o convite do casamento, um exemplo. De repente a coisa acontece, né? Um amigo, às vezes está num lugar, alguém faz uma pergunta, né, para essa namorada geradora e de repente, não sei, ele não pediu ainda, e a coisa ela acontece. E é isso que a gente precisa aprender a confiar, gente, no desenho humano. Porque se você escuta, tá, toda a informação sobre essa mecânica e você leva pro teu mental e leva pra tua cabeça, porque então é isso, então porque aquilo, então porque eu nunca vou ser convidada, então porque, nossa, meu Deus, eu vou ter que morrer esperando. Acabou, desenho humano não é pra você. Esquece, sai daqui, sai dessa live, sai do meu Instagram, vai procurar outra coisa que não é pra você. Porque a partir do momento que tanto o projetor quanto o gerador, ele tenta manipular ou estrategizar, fazer que seja lá o que for para tentar, né, forçar esses convites, vai dar ruim, tá? E vai ser a frustração, a amargura, ela vai vir dobrada. Então tudo é questão de tempo para entender essa interação áurica do projetor, essa mecânica, tá? Áurica do projetor gerador. Com o tempo fica muito natural as perguntas, tá? Com o tempo o projetor ele vai aprendendo a fazer as perguntas, sabe? Sai dele, gerador para gerador também, né? Porque imagina um relacionamento de gerador com gerador, né? Um casal, amigos, seja lá o que for. Um precisa perguntar pro outro o tempo inteiro. Meu amor, você quer ir, né, jantar fora hoje? É pergunta o tempo inteiro, né? E conforme, quanto mais o gerador ele é perguntado, né, aí entra a diferenciação, que é o próximo tópico que eu vou falar para vocês, tá? Independentemente se é gerador puro, né, ou um gerador manifestante, por mais que a pergunta, né, então ser perguntado é a estratégia correta, né, para o gerador poder agir, entrar, né, e fluir na vida satisfatoriamente, porque essa é a assinatura do gerador. Lá no final do dia, a gente pode, né, pensar, todo mundo quer sucesso, todo mundo quer, né, sucesso, quer brilho, quer prosperidade. Mas o que um corpo, falando de mecânica, tá, de biologia, o que um corpo gerador, ele realmente quer no fim do dia é estar satisfeito. Ele quer estar satisfeito por estar gastando a sua energia com eficiência. Então, ele quer ver, né, um bom trabalho com realização. Tanto que a pior coisa na vida de um gerador é ele não gostar do trabalho dele.
Não é à toa que eu tenho esse Instagram aqui, que se chama Trabalhadores do Futuro, e que desde o começo da minha carreira com autoconhecimento, mesmo antes de eu conhecer desenho humano, naturalmente, por conta do meu tipo projetora, eu sempre trabalhei com carreira, mesmo quando eu era extremamente mística, que eu usava uma linha, né, mais mística. Eu sempre trabalhei com esse lado das pessoas, porque eu sempre percebi quando a pessoa ela não tá feliz fazendo o que ela faz, porque eu fui essa pessoa, né? Vocês já ouviram essa minha história 1 trilhão de vezes. Eu ralei pra eu encontrar o que eu verdadeiramente amo. Então, para um gerador, não existe nada mais torturante do que ele não está gostando do trabalho que ele faz, porque ele tá aqui para queimar essa energia. Então, é saudável para o gerador se manter ativo. Só que, desde que ele ame, ele realmente goste do que ele faça, porque senão ele vai ficar frustrado e muito infeliz. E isso vai, né, se acumulando e a gente sabe o que acontece, né, no final das contas. Então, essa diferença, né, do gerador que vai ter ali dos tipos como eu tava falando, desculpa, eu me perdi agora um pouco, mas eu tava falando da estratégia, tá? Desculpa, eu fui olhar o caderno aqui e me perdi, mas agora eu voltei, tá? A estratégia, ser perguntado, é a estratégia correta. Então, o gerador vai ser lá perguntado para ele poder agir. Então, a estratégia está correta. Agora, não é porque ele está sendo perguntado o tempo todo que vai significar que ele tenha que dizer sim para tudo. Principalmente os geradores manifestantes. Geradores manifestantes, vocês aí, tá? Porque vocês vão ter um combustível ainda extra do que o gerador puro. E depois eu vou mostrar aqui nos desenhos que eu vou usar de exemplo. Então, o gerador manifestante, ele fica sedento por uma pergunta. E é muito comum eles saírem dizendo sim para qualquer pergunta. Eles vão entrando, eles vão se comprometendo. Se tem água aberta, então, nossa. Pra entrar ali, às vezes, né, no que não é para eles, porque responde da cabeça. Então, existe, né, o que a gente chama da nossa autoridade interna. E cada tipo, né, mesmo sendo o mesmo tipo, então, 2 geradores. Se um gerador tem autoridade interna, plexo solar, o centro do plexo solar, e um tem a sua autoridade interna sacral, a forma como vocês vão ter clareza se aquela pergunta é sim ou não, de como vocês vão responder, né, se é um convite, seja lá o que for, se vocês devem mergulhar naquilo ou não, vai depender da autoridade interna de cada um. Por isso que só saber o seu tipo, só entender a tua autoridade, só aguardar e não, né, desenvolver a sua autoridade interna como a mecânica correta para você responder corretamente, também não vai funcionar. Então, a estratégia e a autoridade são as chaves para autoconhecimento com desenho humano. Por isso que vocês vão ver eu falando muito ainda sobre isso, sobre autoridade, estratégia. Eu não entrei nos centros ainda, né, mas só antecipando, né, fazendo aqui, né, dando um preview daquilo que vai vir ainda. A gente tem um centro do nosso corpo, tá? Um dos 9 centros, que vai ser o centro que é a nossa autoridade, que é onde a gente pode confiar, que seria a nossa intuição, entre aspas, tá? Eu não gosto de usar essa palavra, mas é o nosso instinto, porque a intuição na linguagem do desenho humano, ela pode acontecer de diversas formas.
Então, ela pode vir através do centro esplênico, que o gerador nunca vai ter como autoridade interna. Ele pode sim ter o centro esplênico definido em seu desenho, mas não como uma autoridade interna, tá? É só os projetores e os manifestadores que vão ter esse centro como autoridade interna. Então, no centro esplênico, os tipos que vão ter esse centro como autoridade interna, eles vão ter um acesso instintivo no agora sobre o que eles querem. É muito rápido. Então, vão ter geradores que vão ter a autoridade interna, o centro sacral. Também vai ser uma intuição instantânea no agora, mas emite um som. Então, a pessoa que tem o centro sacral como autoridade, ela vai emitir um som na garganta, ela vai sentir, às vezes, até um frio, algo na barriga. E também funciona na hora. Já um gerador com autoridade plexo solar, esse gerador, quando ele recebe uma pergunta, então ele não sabe na hora se ele quer ou não aquilo. E isso é importante, por isso que o desenho humano é a ciência da diferenciação. Então não basta, hoje eu recebi ontem eu acho, recebi uma outra mensagem de uma pessoa que me mandou o desenho dela e o desenho do namorado e falou assim, nós dois somos geradores, isso é bom ou ruim? Aí eu respondi pra ela, não existe bom ou ruim no desenho humano, tudo é o que é, porque existe mesmo dois desenhos que possam aparentemente ser super parecidos, vai ter a diferenciação. Então, dois geradores que tenham essa autoridade plexo solar, quer dizer, que tenham autoridades diferentes, uma autoridade plexo solar e outro sacral, eles vão ter formas de chegar à conclusão sobre aquela pergunta, sobre o que eles querem, ao discernimento, a tomar a decisão correta, completamente diferentes. Completamente diferentes. Então, é no detalhe. E esse detalhe é o que vai levar a gente para a direção correta, para o nosso propósito correto, para o destino correto, para as pessoas corretas, para os lugares corretos, para tudo que é correto. Porque o ser humano, o nosso maior dilema é a dúvida e são as decisões. Porque a gente precisa decidir o tempo inteiro. Da hora que a gente acorda até a hora que a gente dorme. A gente está sempre decidindo. Vocês já pararam para prestar atenção quanto tempo de vida a gente já perdeu? Ou no impasse, ou nas decisões erradas, que na verdade nunca é errado, né? Tem aquele ditado, né? Até o que é errado espiritualmente falando, né? Saindo um pouco aqui, é o correto, né? Entre aspas. Mas as voltas que a gente dá. Então, a gente precisa... Tem gente... Eu antes, sou bem honesta, assim. Até antes do desenho humano, porque eu tenho a minha autoridade esplênica, então é correto pra mim decidir na hora. E se amanhã eu quiser mudar de ideia, ok. Entendeu? Tá tudo bem. É minha mecânica. Eu demorava muito pra eu decidir, porque eu achava que eu era emocional. Então, eu lutava contra o meu instinto animal, no aqui e no agora. Porque eu pensava, a minha cabeça pensava que era muita arrogância, eu saber na hora, que talvez eu deveria refletir, tirar alguns dias pra pensar. E eu só tomava no botão. Por quê? Depois, quando eu ia decidir lá, eu ia massacrando cada vez mais esse meu instinto que estava me dizendo ali e eu só me ferrava. Então, existe, tá, geradores, essa diferença na autoridade de vocês. Por isso que, gente, fazer a análise é fundamental para você não ficar com a cabeça se colocando em caixas.
né, se auto-interpretando ou criando histórias que nem o tipo de distorções das quais eu trouxe aqui para vocês no começo da live, tá? Sobre então o gerador não vai agir nunca, ele vai agir, mas ele vai agir, né, quando for correto lá, quando ele tiver certo, clareza. Teve uma outra pergunta, tá? Que é o seguinte, a pergunta. Ela me perguntou... Deixa eu ver aqui que tá no Instagram, tô já vendo no outro celular. Eu vou ler a pergunta pra vocês, tá? Ó. Eu acho que minha maior dúvida enquanto geradora manifestante é: e quando não tem pergunta pra responder, o que a gente faz? Senta e espera? Porque o fogo de querer fazer 1000 coisas fica queimando tudo por dentro. Isso aqui também é bem atípico do gerador manifestante, porque o gerador manifestante ele vai ter mais energia do que o gerador puro. Então, gente, o que fazer quando não tem pergunta? Vai achar uma casa para limpar? Vai abrir suas gavetas, vai arrumar tuas meias, vai separar tuas roupas por cor, vai limpar o álbum do teu celular, vai pentear teus cachorros, vai tirar tudo que você não usa do teu armário, vai dar uma limpada no teu computador. Aguarda. Mas enquanto você aguarda, acha o que fazer. Tem tanta coisa para fazer, né? Porque em algum momento vai vir a pergunta. Isso eu garanto. Gente, eu fico imaginando se eu fosse uma geradora, tá? Porque assim, como projetora, eu praticamente, assim, de verdade, eu sou convidada o tempo inteiro para muita coisa e eu tenho que estar dizendo não o tempo inteiro, porque eu não tenho energia para estar em tudo, entende? E eu fico pensando, será que os geradores não prestam atenção? Porque enquanto projetora, gente, é muito convite, é muita pergunta também, né? Porque de uma certa forma o convite ele vem dentro de uma pergunta também. Então, assim, diariamente eu tô sendo convidada para algo. Hoje mesmo, essa pessoa que me escreveu aqui no Instagram, ela me convidou para montar um grupo de estudos do desenho humano. Achei super legal a ideia dela, não posso fazer isso agora. Então, é tanta coisa. Hoje eu comecei a trabalhar num novo projeto, que logo vocês vão saber. Algo bem legal, mas vai ser presencial aqui em São Paulo. Então, assim, se o gerador se acalmar, né? Se acalmar, essas perguntas elas vão vir. Então, é importante, né, entender que essa energia, esse acúmulo, essa ansiedade natural, porque os geradores, eles vão ter, né, essa formiga na bunda, chacoalhando eles. Mas se controla. Eu garanto que dentro da tua casa, dentro daquilo que você já foi perguntado, dentro daquilo que já está iniciado, você deve ter muita ponta solta para arrumar. Porque o que acontece com o gerador? Ele tá toda hora querendo se envolver com algo novo, então às vezes nem termina, principalmente o manifestante, mais uma vez, que o manifestante vai ter esse impulso de começar várias coisas e se perder, não terminar. Então, termina, né? Faz uma revisão daquilo que você já tá em andamento, né? As perguntas que você disse sim no passado, será que tá tudo concluído? Então, porque a maioria das vezes o ser humano, ele já quer passar lá para a próxima fase sem ter completado, sem ter ficado exímio, sem ter ficado ali realmente feito com proeminência a primeira. Eu não tô falando de exigência, de perfeição. Tô falando de formas de você dar uma vazão para essa energia. Ir pra academia 2 vezes ao dia é uma, né? Eu vou começar a fazer uma aula de yoga, algo nesse sentido. Estou fazendo certinho. Tá, Val, tá fazendo certinho.
Planta um jardim, faz uma horta. Tenha uns 2 cachorros, gente. Quem tem cachorro sabe que dá trabalho, vai passear com o cachorro. Vai achar onde você gastar dentro daquilo que já está consistente ao teu lado, que você não tem que sair iniciando. Ah, não tem que acordar, só porque você tem energia. Ah, liga lá pra amiga, vamos fazer um curso online junto. Alguém te perguntou? Se ninguém te perguntou, aí você vai lá fazer um negócio com a amiga nem sabe se quer, né? As pessoas ali, que as pessoas, aí colocar um monte de energia. Calma, a pergunta correta vai vir. Se for correto pra ti, se você acordou com a ideia, se alguém vai perguntar: nossa, fulana, você explica isso tão bem. Você já pensou em falar isso daí lá na live, lá no Zoom, para as pessoas? Igual aconteceu hoje com essa cliente, me convidando a montar um grupo de estudos. Toda hora alguém fica falando pra mim: ah, por que você não faz isso, que você não aquilo? Hoje ela falou, o meu esplênico disse sim, mas não agora. Mas disse sim. Então vai vir. Então, geradores, né? Quando bate o desespero para responder alguma coisa, não saiam fazendo as próprias perguntas. Não saiam iniciando para ceder a pressão. Mas gastem essa energia. Porque, né, vocês vão ter coisas ali acontecendo. E a última pergunta, tá? Para daí eu entrar nos desenhos. A última pergunta foi que... então como é que funciona a lei da atração pros tipos? Eles não podem desejar, eles têm que aguardar. Gente, normal. Eu tenho a lei da atração normal. Eu vejo um monte de coisa que eu quero, visualizo, eu tenho meus quadros dos sonhos, né? Mas, assim, a gente tem que estar consciente de uma coisa. Que se você tem teu quadro dos sonhos, né? A tua aura, ela vai atrair as oportunidades corretas, porque, gente, existe uma magia no aguardar. Na sociedade capitalista que a gente vive, tá? Essa magia foi detonada. Jogaram uma bomba, uma dinamite ali e explodiu. A magia porque, né, a era industrial, a revolução industrial nos tornou robôs. Qual que foi o mantra? Trabalhe muito para você ter as coisas. Trabalhe igual um louco condenado. Se você trabalhar o suficiente, se matar o suficiente, para você ter segurança, para você ter isso, né? Isso nos desconectou, né, das nossas emoções, do nosso lado humano, da nossa vulnerabilidade. Então, a segurança material, o acúmulo, o consumismo veio acima de tudo. Então as pessoas colocam acima de tudo uma casa, um carro, elas colocam acima da saúde, do bem-estar delas. Isso é insano. Para depois adoecer dentro da casa, né? Para depois, sei lá, morrer dentro da casa ou ficar sozinho dentro da casa. É insano. Então, no aguardar, porque a gente tem uma geometria, como os animais têm, como tudo, como as plantas têm. Vocês já viram alguma árvore saindo andando da onde ela tá, com medo que não vai dar fruto? Com medo que não vá vir a primavera depois do outono? Vocês já viram alguma árvore, alguma agricultura sair da onde tá, sair iniciando, não confiar? Então, a natureza, ela é sábia. Então, nós também temos, gente, uma geometria perfeita. Mas isso foi tirado da gente. A gente foi condicionado a não confiar. E também a gente não sabia, né? De uma certa forma, a gente tá, né, nesse movimento de expansão da consciência. A gente tá numa era muito especial, numa época muito especial desse desenvolvimento dessa consciência em que a gente tem escolha. No passado a gente não tinha muita escolha. Então hoje a gente tem. Então o que é importante
para cada pessoa é confiar que o aguardar existe uma inteligência celular que está acontecendo e que nesse aguardar vão ter coisas gostosas que você vai fazer ali. Eu tô aqui com vocês em estado de espera absoluta para vários movimentos na minha vida. Mas enquanto eu tô esperando, tem muita coisa acontecendo. Então, essas grandes mudanças que eu desejo, eu já entendi. Não é toda hora. Mas quando elas vêm, elas são consistentes. Elas são tão consistentes, tão enraizadas, que nem as maiores tempestades são capazes de derrubar. Não vai ser qualquer pessoa que vai me desviar do caminho. Não vai ser qualquer crise financeira. Passei agora por um problemão de saúde. Não vai ser qualquer coisa que vai me fazer deixar de perseverar, porque o tempo que eu passei aguardando foi muito grande, tem muito valor para eu sucumbir, né, aos obstáculos assim tão fácil. Diferente quando a gente age por impulso. No primeiro obstáculo, no primeiro coisinha ali que não dá, pronto. A pessoa ela já desiste de tudo. Por quê? Porque não era correto para ela. Ela não tem esse firmamento, essa consistência para continuar. Então, o aguardar é uma magia e é divertido com o tempo. Só que é uma escolha solitária. E é um compromisso com o teu ser. Você confiar, né? Confiar que existe uma mecânica acontecendo. Certo? Então, desejar, tá? Só finalizando aí. Você vai desejar, eu desejo, né? Atraio. E aí o projetor tem que confiar que a aura dele, que é focada e absorvente, vai atrair para essa aura. O gerador tem que confiar que ele vai envolver, né, as pessoas para essa aura. E o manifestador tem que confiar que ele, né, vai encontrar ali, né, as pessoas corretas, que ele vai olhar e ele vai querer, porque a aura do manifestador é uma aura autossuficiente. Então ele não quer se envolver, quando ele chega no ambiente ele não tem essa necessidade como projetor, né, de penetrar, de focar, e do gerador de se envolver. O manifestador ele já não, ele nem sabe o que ele vai fazer, né, ali. Então é isso, tá, gente? Alguém quer comentar alguma coisa, quer falar alguma coisa? Alguma pergunta ainda? Alguma pergunta dos geradores? Eu vou falar mais ainda no futuro, tá? De pais geradores com filhos projetores, que aí, né? Ou pais projetores com filhos geradores, que também tem aí um impacto bem interessante. Tem muita coisa, tem a vida inteira. Não é que o gerador envolve as pessoas, tá? A aura do gerador é aberta e envolvente. Então, essa aura, então o corpo do gerador, vocês geradores, vocês possuem essa necessidade de estar sempre se envolvendo com algo ou com alguém. Não é uma carência. Então, o gerador, ele precisa de outras pessoas na aura dele, porque é uma aura que está aqui para se envolver com outras auras. Ele precisa desse envolvimento. Então, o gerador, ele precisa diariamente estar envolvido com algo. Num trabalho, num relacionamento, nos amigos, alguma coisa.
É claro, cada gerador, né, esse envolvimento vai ser diferente também de acordo com os centros, com a quantidade de centros definidos que cada um tem em seu desenho. Então, para cada pessoa, esse envolvimento vai acontecer de uma forma também diferente. Mas em geral, tá? Em geral, o gerador, ele busca por esse envolvimento. Então, não é que ele envolve as pessoas, ele se envolve com as pessoas. Então, sim, ele envolve alguém ali dentro da aura dele, mas ele também é envolvido. Então, há um envolvimento geral aí. Ficou claro, Nivalda? Agora eu vou aproveitar que ela falou ali, eu vou colocar o desenho dela, tá? Aqui para vocês verem. Então, mais uma vez, tá, gente? Eu vou focar só no tipo e na aura, a princípio, tá? E hoje eu vou falar um pouquinho da autoridade dela, porque ela é uma geradora manifestante, tá? Então, como vocês podem ver, e no vídeo que eu gravei do gerador, eu mostrei a diferença também no vídeo. Tá aqui no meu IGTV, no Reels, vão lá e assistam, tá? Porque no vídeo eu mostro a diferença. Então, eu coloquei a linha azul, o comecinho, lá embaixo, o último centro, marronzinho. Ele vai passando ali pelo sacral, pelo vermelho de cima, e ele tá ligado lá na garganta dela. Então, o que acontece de um gerador para um gerador manifestante? Um gerador manifestante, ele vai ter um dos centros motores, que no caso ela tem no sacral, né? Ela vai ter, na verdade, o sacral passando, né, ligando direto à garganta, né? Ou outros centros motores ali, no caso, o esplênico, o plexo solar também. Então, poderia ser outro centro que o sacral tivesse ligado à garganta. Mas todo gerador manifestante vai ter a garganta definida também, tá? A garganta é o terceiro centro lá de cima para baixo. Já o gerador tradicional, o gerador puro, pode ser que ele não tenha a garganta definida. Ou pode ser que ele tenha a garganta definida, mas não esteja ligada no sacral, tá? Porque o sacral e a garganta estão conectados no corpo gráfico do gerador manifestante, porque o centro sacral, ele é um centro, é um combustível. O centro sacral é como se fosse o tanque de gasolina. Então, ele é o centro que gera, né? E a garganta expressa. A manifestação, ela acontece pela garganta. Então, são dois centros muito poderosos, né? Um para gerar, para fazer, para executar, e o outro para expressar, para criar, né? Para verbalizar, para trazer aquilo ali para a vida. Então, o corpo de um gerador manifestante, ele é mais elétrico do que o do gerador tradicional, tá? Por isso que pro gerador manifestante, quem tá aí na live é gerador manifestante, essa orientação é importante. Para vocês, é muito bom que vocês vão dormir quando vocês estiverem exaustos. E enquanto vocês estão no quarto ainda, tá fazendo alguma atividade. Tá lendo, tá vendo um filme, tá fazendo alguma coisa, tá estudando. Não ter um tempo muito lento antes de dormir. Porque é importante para o gerador manifestante tá nesse gasto, tá gastando, tá queimando essa energia até o último minuto do sono. E daí, quando ele cai, ele consegue descarregar, consegue descansar. Já o gerador puro, para o gerador puro, já é importante já ele ir desacelerando um pouco antes, tá? Já ir, né, um pouco antes,
desacelerando ali, não ter esse ritmo tão frenético até a hora de dormir. Mas para o gerador manifestante é saudável, porque senão ele fica para lá e para cá, pulando igual pipoca. Porque ele tem essa mecânica, é um corpo que tá aqui para isso. No momento que acorda, até o momento que vai dormir, o último momento lá do dia, tá exercendo alguma atividade. Gente, realmente é um corpo que não para. São muito ativos. Por isso que para o gerador manifestante é importante ele saber quais as atividades que ele gosta. O que ele realmente ama. Porque se ele estiver gastando isso com coisas que ele não gosta de fazer, ele vai adoecer. O corpo dele vai se explodir em alguma forma, em alguma coisa. Porque ele tem o combustível. Então, para ele poder cair duro satisfeito, ele tem que ter feito essas atividades. E outra coisa, tá? São diversas atividades. É importante para o gerador manifestante não ficar ali centralizado num tipo só de atividade. Então, por exemplo, trabalhando com a mesma coisa 10 horas por dia. Então, ele vai cair duro, frustrado. Por quê? Porque ele não está sendo criativo. Porque como o sacral tá ligado lá na garganta, esse corpo, ele quer estar gerando, no caso dela ali, né? Ela é uma geradora de foco. Então, ela tem o centro raiz, você vê ó, que todos os centros dela estão conectados ali, né? Menos o esplênico, mas o raiz. Então, ela tem uma pressão que sai lá do centro raiz dela, e do sacral joga para o esplênico e joga lá para a garganta. Então, ela acorda com uma pressão, né? Para ela se focar em alguma coisa. E esse foco vai trazer uma expressão para algo. Então, a Nivalda, se ela é uma pessoa que se ela não tem o que ela se manter focada, ela fica muito frustrada. Então, ela precisa estar ali focando em alguma coisa para ela empoderar algo e usar a intuição dela, porque é uma pessoa extremamente intuitiva. E quando perguntada, ela vai lá e vai levar esse foco também para as pessoas. Porque ela tá aqui, né, para gerar foco para os outros também. Ela nem sabe que ela faz isso, mas ela tem o canal ali 952, que também não é assunto para essa live, tá? Mas ela é uma geradora de foco, no aqui e no agora. Então as pessoas entram na aura dela, ela tá trazendo ali todo esse combustível. Agora, se ela não sabe disso, né, que ela tem que aguardar para responder, né, que no momento em que ela é perguntada, ela tem que ouvir o que o sacral dela diz, que ela tem que confiar, né, no que a barriga e a garganta e o som sacral junto com a garganta emitem, não lá no que a cabeça está dizendo. Se ela não sabe disso, né, e aí entra os centros abertos, tá? Porque daí quando vocês vêm fazer a análise, entra todo o conjunto, né? Como eu disse, aqui eu tô só falando do tipo, da autoridade e da estratégia. Nem da autoridade eu tô me aprofundando. Mas, para quem não tá familiarizado, os centros definidos são os que estão pintados, os que estão coloridos no desenho. E os centros abertos são os centros brancos, são os que não estão pintados. Então, essas áreas abertas são áreas por onde a gente faz tudo que não é para fazer. Porque a gente pensa que a gente tem acesso consistente ali, e é por conta dessas aberturas que a gente acorda querendo iniciar, querendo agir, para tentar preencher essas aberturas, porque a gente pensa que é um problema, que a gente tem que buscar, que a gente tem que fechar, que a gente tem que consertar essas sensações que a gente sente nas nossas aberturas.
Então, tudo que a gente sai fazendo, querendo agir com a mente para sucumbir à pressão, é tentando preencher essas aberturas. Que é impossível da gente fazer isso sozinhos. A gente precisa dos outros ali para ter acesso, né? Para ter algum acesso consistente nessas aberturas. E ainda assim a gente não pode confiar, a gente não pode decidir no que acontece ali. Então, quando a gente olha para o nosso desenho, o que a gente pode confiar? Por onde que a gente vai agir quando a gente entra corretamente nas situações através da nossa estratégia? Pela nossa definição, por aquilo que é consistente, por aquilo que você tem acesso ilimitado no teu corpo, para você levar aquilo ali pro teu trabalho, né, tua vida social, seja lá o que for. Então, nas áreas definidas dentro do nosso desenho, é o que a gente é, que a gente pode confiar e a gente tem acesso àquilo ali, à função daquele centro, de uma forma ilimitada. Uma vez que você entrou corretamente, aí você pode explorar aquilo ali. Agora, o que está aberto é onde a gente tem que observar e não tentar consertar aquilo ali. Muito menos decidir por ali. Então, o fato de ser um tipo, né, qualquer tipo, as nossas aberturas vão influenciar totalmente o funcionamento correto, né, de tudo. Então, é isso que é importante, tá? É isso que é importante para vocês que estão chegando, tá? Que vocês que já fizeram ou não fizeram, estão aprendendo, estão observando, que ficar na base, que é o seu tipo, né, a sua autoridade, isso tudo já é muito para você já começar a observar, né, essa magia na espera. Essa magia na espera, porque quando a gente quer interferir para aliviar a pressão desses centros abertos, é onde a gente vai se decepcionar. A gente vai se decepcionar. Porque a gente está fazendo algo que não é o tempo certo, no tempo certo ainda. Tá? Então, depois a Nivalda me diz se faz sentido, se fez sentido para ela essa questão do foco, tá? Essa questão da pressão, dela ter, né, no que focar, no que se concentrar ali. Então é muita pressão, né, para ela ter ali algo para ela se manter concentrada. E aí tem um outro desenho que é o da Bárbara, tá? Eu vou colocar aqui também. Então, não é que você busca isso, Nivalda, você é isso, tá? Você não busca, você é isso. E é isso que é importante. Você não só é quanto quando alguém entra na tua aura, você leva foco para as pessoas, mesmo de boca fechada. Porque o que a gente precisa compreender, né, com o desenho humano, e isso aqui também é mais avançado, porque seria, né, a interpretação dos centros definidos, mas o que é definido, o que a gente tem definido, o que a gente tem acesso consistente, a gente pode parar do lado de uma pessoa de boca fechada. Você não precisa escolher fazer aquilo, você é aquilo. Então, como esse condicionamento, essa estrutura, a gente está falando de uma informação celular ali, né, de mecânica, de célula mesmo. Então, no momento em que nós estamos com outras pessoas, a gente está condicionando a pessoa. A pessoa está algo para estar levando aquilo que é
consistente na gente, para as pessoas. Agora, quando a gente tem acesso, quando a gente sabe, né? Eu, por exemplo, tenho um canal do propósito. Eu sempre trabalhei com propósito, fiz isso e tal. Então, quando eu soube que eu não preciso estar falando de propósito, eu não preciso estar batendo nessa tecla. Se eu sento do lado de alguém, num avião, a pessoa sai dali já buscando o propósito da vida dela. Porque eu faço isso. Eu tenho o canal da luta por um propósito. Então, a partir do momento que as pessoas entram na minha aura, elas também vão sentir isso. E todos nós vamos ter esse condicionamento que a gente leva pro outro. Então, não existe uma pessoa que tem tudo. Só que o ser humano, ele fica correndo atrás de tudo. Porque ele fica tentando ser o que ele não é. O tempo inteiro. E a gente não olha pro que a gente é. Aliás, a gente nem sabe o que é que a gente pode trabalhar profundamente naquilo ali. E viver tranquilamente com acesso àquilo que é definido em nós, que já é muito. Que já é muito. Aqui o desenho da Bárbara, tá? Vai acabar a bateria do meu celular, então eu vou ter que falar um pouco mais rápido aqui, mas a Bárbara não tá na live, ela vai ver depois, ela não pôde participar. Mas a Bárbara é uma geradora, mas ela não é uma geradora manifestante. Então vejam que o desenho dela ela não tem a garganta definida, tá? Então ela é uma geradora, né, pura. E vocês veem que é totalmente diferente também, né? Aonde tá pintadinho ali, muda tudo, né? Ela também tem a autoridade dela sacral. Eu até queria usar um outro desenho de uma geradora com uma autoridade emocional, mas não deu tempo de eu preparar. Na próxima live que eu fizer, eu trago, vou fazer outras também, tá? Então já a Bárbara, né, ela é uma geradora de propósito também. Então ela tem ali, né, o canal 2838, que é esse canal que eu falei, o canal da luta, que tá ligando, vocês vão ver, ele tá em preto, ligando lá o raiz até o esplênico. Então, a Bárbara, ela é uma geradora já com um papel diferente, né, do papel de geradora da Nivalda. Então, as duas são geradoras, as duas têm autoridade sacral, vão responder na hora. Então, as duas têm que aguardar para responder. Entretanto, o que elas vão responder, o processo delas, o que elas vão gerar, o que elas estão gerando ali no ambiente, totalmente diferente, porque elas têm canais diferentes, elas têm centros definidos diferentes. A Bárbara, por exemplo, ela gera propósito, né? Ela tira as pessoas ali de uma vida, elas despertam o sentido, né? Essa busca pelo sentido, a luta por um sentido, e ela traz uma direção para as pessoas. Então, ela é uma geradora de direção para as pessoas, de identidade. Então, ela vai gerar esse propósito com carisma, porque ela tem um canal ali também. Não me lembro agora as palavras-chave, não vou falar porque gente, meu tico-teco não tá funcionando. Mas eu quero só, assim, trazer na simplicidade a diferença, mesmo de duas geradoras, com autoridade interna sacral, como elas são diferentes e como lá no trabalho delas, lá no que elas vão fazer da vida delas, com toda essa energia, vai ser totalmente diferente. Porque elas têm canais, e os canais é a nossa força vital, né? Os canais é o combustível, né, que liga os centros. E ali nesses canais que é onde a gente vai saber ver o que a gente tem no nosso DNA, tá? Que a gente biologicamente é programado pelos neutrinos, a gente tem uma informação daquela capacidade ali. É uma habilidade que a gente vai ter ali, que o corpo sabe fazer. Mesmo que a cabeça não saiba explicar como que o corpo sabe, o corpo sabe.
Não tem como explicar, porque tá ali na programação celular. O nosso corpo, ele é sábio. Ele é sábio porque, né, os mesmos neutrinos que programam a natureza, que tem a mecânica na natureza, que faz as coisas funcionarem na natureza, são esses mesmos neutrinos que a gente recebe dos planetas, 70% do Sol, esses trilhões de neutrinos que atravessam o nosso corpo diariamente, né? E esses que ficam gravados aí 3 meses antes do nosso nascimento, 3 meses depois, que vão trazer ali a informação celular sobre aquilo que a gente veio realizar nesse mundo, tá? Então, cada pessoa é diferente, tá? Mesmo tipos iguais, eles vão ter formas de operar diferente. E é isso que eu queria esclarecer hoje para vocês aqui. Então, eu espero que eu tenha, né, sido aí um caminho, uma guia para vocês nesse processo. Continuem me mandando as dúvidas, tá? Mesmo quem é gerador e perdeu essa live, vão ter outras. Eu tô respondendo muita coisa nos stories, tá? Muita coisa nos stories. Mais uma vez, gente, mesmo que não seja o seu tipo, veja as lives, veja o conteúdo, porque você pode estar lidando com um filho projetor, com um namorado projetor, com um funcionário, muitas vezes projetor, com um amigo projetor ou vice-versa, um gerador. Então, estudem um pouquinho, né, o que eu tô trazendo aqui de cada tipo. E mesmo o tipo de vocês, lá no dia a dia, é claro que você não precisa chegar, né, pra tua mãe, pra fulano, ciclano e falar, eu sou o gerador e eu funciono assim, assim, assado. Só que, por exemplo, os geradores, lá no teu dia a dia, você já pode dizer para as pessoas, né, olha, se você quer algo de mim, me pergunte, né, eu vou ter muito mais clareza, né, quando eu sou perguntado. Você já pode facilitar grandiosamente a sua comunicação e a forma como você se interage com as pessoas. Então, o desenho humano tá aí para isso, pra gente ser amado e respeitado pela nossa individualidade, pela nossa diferenciação, por aquilo que a gente é. Existe uma diferença gritante entre os tipos, isso não separa ninguém, não torna ninguém melhor do que ninguém. Outro dia eu recebi uma pergunta, um comentário de uma pessoa que disse assim, eu tenho a sensação que os tipos separa as pessoas, que tem traz uma desigualdade. De verdade, traz uma desigualdade, mas não uma desigualdade social. Traz a diferenciação, porque, gente, a gente é desigual. Nós somos diferentes. Nós somos diferentes das pessoas da nossa própria família. Então, não adianta a gente querer que todo mundo seja igual, porque todo mundo não é igual. Então, existe sim uma causa que é de todos, que é a desigualdade social, essa discrepância que a gente vive hoje no mundo. Isso é uma coisa. Agora, a gente lutar para o ser humano ser todo igual, nós sermos iguais, então nós somos uno. Existe, né, essa base espiritual, esse conhecimento espiritual que a gente tá aqui nesse planeta, a gente é fragmentado. E a gente tá nesse caminho de volta pro todo. Então, nós somos estilhaços, né, de algo. E a gente tá viajando no cosmos de volta a se tornar uno. Agora, nós somos uma unicidade. Então, nós nunca vamos chegar nessa igualdade, porque nós não somos iguais. A gente é diferente em tudo. E o desenho humano traz justamente isso. Agora, como é que a gente vai, né, como fragmentos, como é que a gente consegue, né, respeitar essa diferenciação?
né? Essa individualidade de cada um como é. Então, sim, os tipos são desiguais. Voltou? Ah, é porque. Então. Mas tá acabando minha bateria, gente. Eu vou desligar. Tá um risquinho só. Bárbara, eu falei do teu desenho ali, tá? Depois daí você volta e vê o finalzinho que eu falei do teu desenho ali. Tá bom, gente? Semana que vem tem mais. Beijos. Gratidão a todo mundo que ficou aí e se interagiu comigo.